agora eu quero trazer um outro tópico aqui, Vini, para garantir que a gente cubra relacionado às etapas. A gente fala muito aqui na Inside que processo, basicamente um pipeline de vendas engloba etapas, gatilhos de passagem, né? Tenho propriedades, dados, atividades ali que eu preciso avaliar em cada uma delas. E no fim eu posso inclusive construir um SLA, né? Entre áreas ali. Sei que você trouxe, a gente estava até falando antes do podcast, que você tem uma visão, até pela tua experiência, cada vez mais global de revenue, né? Marketing, venda, CS, etc. Pensando nesse processo, envolvendo desde marketing, vendas, até o pós-venda, né? O sucesso do cliente, qual é ou quais são as etapas que você considera mais complicadas, né? De que tu teve mais conflito Legal, entre a galera ou mais dificuldade de desenhar? legal. Eu, é difícil, né? Você falar, pô, uma etapa aqui, né, que vai. Então, Todas, acho que eu né? vou te quebrar a pergunta em duas, até porque eu acho que vai ficar mais legal aqui para a audiência aqui também, né, do podcast, Rafa. Mas então, primeira coisa, né? Esse era o meu KPI principal quando eu estava na RD, quando eu respondia como diretor de RevOps, que era MRR Growth, então crescimento de receita recorrente, esse era o meu primeiro Tá. KPI. E o segundo KPI que eu respondia era Gross Profit Ratio, então que basicamente era a eficiência do crescimento dessa receita. Então, Considerando tudo, marketing, vendas, CS ou só vendas, Gross CS? Profit Ratio, ele é uma métrica agregada de crescimento da receita, subtraído pelo EBIT. Depois a gente bota a formulazinha aí num help Pedir para o do Vitor botar negócio. aqui na edição a É, forma. a gente faz aqui aquele meme da Nazaré calculando os negócios, e daí a gente bota ali a fórmula para não ficar também muito denso. Mas, então, responde por crescimento de receita e saúde do crescimento. Acho que essas são as coisas para a galera ficar na cabeça. Tá. Então, a primeira coisa e a mais difícil, Rafa, se você está pensando só numa das duas coisas, provavelmente você está puxando a sua ilhazinha para um lado. Tá. Então, o cara do marketing está fazendo o negócio dele lá gerando lead, o de venda está fazendo contrato e está reclamando dos leads do marketing, o de CS está reclamando das vendas desalinhadas, e ninguém está pensando em crescimento conjunto ou crescimento economicamente sustentável dentro, né, do que cabe naquela operação. Então, a primeira coisa é, não tem processo que funcione se não tiver todo mundo falando a mesma língua. Precisamos começar daqui. E o valor principal dessas áreas é trazer receita. Independente se você é um CS, se você é um cara de suporte, se você é um gerador de conteúdo, um editor de blog, ou um vendedor, você tem que trazer receita. Se você não está conversando com o coleguinha, né, você está conflitando com o seu próprio objetivo, você está se sabotando. Né? Então, assim, olha na alma que não adianta ficar apontando o dedinho, você tem que pegar pela mão e todo mundo trabalhar junto. Então, parece fácil, mas a gente sabe que é super difícil fazer todo mundo concordar. E aqui, de novo, né, pegando aquela nossa perspectiva do top-down e bottom-up, aqui alinhamento tem que vir executivo. Os executivos têm que estar com os objetivos alinhados. Então, Sim. todo mundo tem que responder por crescimento de receita. Todo mundo tem que responder por eficiência de crescimento. Se você tem bônus na sua empresa, os bônus deveriam ser atrelados ao mesmo indicador. Perfeito. E depois você pode ter subitens desses bônus, subitens dessas comissões, que são sobre partes táticas que cada um é responsável dentro do plano. Mas o grosso tem que vir de um objetivo compartilhado. Exato. Depois disso, como é que você trabalha projetos integrados? Você vai fazer um projeto de implementação para novos clientes, né, de onboarding, bota um vendedor e um cara do marketing lá, no meio do grupo que está criando esse projeto. Ah, mas meu vendedor ele tem que vender 15 contos, ele não consegue. Amigo, tem que pegar um tempo de alguém e ele tem que fazer. Senão sua empresa nunca vai andar para a direção certa. Né, eu tava, cara, mais um dos grandes parentes aqui, né? Mas ontem eu tava vendo um TED Talk sobre eficiência operacional.
e era eficiência operacional sobre... se ficar grande aqui depois a gente corta, Rafa, mas basicamente... Não, Quer inclusive falar aí? se tu souber o nome do TED, compartilha com o pessoal, porque eu sempre cito vários TEDs e eu não vi Boa. esse ainda. De eficiência operacional, é até de uma universidade aqui da Suécia, e basicamente era o processo de uma família que o filho está com uma suspeita de um diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. TDAH. Uhum. Exatamente. Então, esse processo na Suécia, ele demorava 4 meses para acontecer. Tá? Então, é um processo que ele tem 7 fases, e cada uma dessas fases, ele basicamente é uma entrevista com os pais, uma entrevista com a criança, alguns testes que a criança faz, algum período de observação na escola, entrevista com professores. Então, ele é um teste super robusto, super bem feito em termos, né, clínicos aqui. Uhum. Deixando bem claro o disclaimer, né, que eu sou uma pessoa leiga, então eu só entendi as etapas do processo, né, mas o julgamento do estudo é que ele era muito bem feito, só que ele era feito por 5 agências diferentes, porque a escola cuidava do teste dentro da escola, daí a clínica da criança cuidava de uma parte do teste que a criança era supervisionada, daí tinha um conselho do tutelar, como se fosse isso, ajudava na parte do diagnóstico junto com os pais. E cada uma dessas entidades fazia o seu trabalho. Dentro disso, cada uma dessas entidades, ela era super eficiente realizando esse processo. Então, para fazer o teste com a criança, era 1 hora, 30 minutos depois já sabia o resultado do teste da criança. Fazer a entrevista com os pais, 30 minutos depois já tinha um laudo da conversa dos pais. Só que depois desses 4 meses, tinha que juntar todo mundo e chegar a um consenso do que era aquele resultado. E mais do que isso, como um teste só podia ser agendado depois do teste anterior ter sido concluído, isso geralmente levava tempos de espera entre os testes, de 3 ou 4 semanas. Então, na prática, cada agência do governo era otimizada para prover esse serviço da maneira mais rápida possível. Mas se você trocasse a lente de eficiência do governo para a eficiência da família que está esperando aquele diagnóstico e está ansiosa naquele período, é uma experiência horrorosa. Sim. E ela está tendo 4 meses de demora. Excelente. E um pai e uma mãe que está 4 meses esperando um diagnóstico, né, para receber um diagnóstico, vai começar a reclamar. E ele vai ligar na clínica, e ele vai abrir um ticket no suporte, e ele vai gerar mais trabalho por conta disso. Então, aquela super eficiência global do agente do suporte, do vendedor, ele acaba se perdendo com esse retrabalho, com esse tempo de espera no processo total. Então, o tempo de entrega estava muito longo. O que eles fizeram nesse processo? Eles falaram, vamos pegar uma pessoa de cada uma dessas agências, a gente vai pegar uma criança e a gente vai ver qual que é o tempo mínimo que a gente consegue fazer, né? E eles descobriram que eles conseguiam entregar uma criança, um diagnóstico de uma criança, em 3 semanas, se eles trabalhassem juntos. Caraca. Se eles tivessem um time responsável por entregar uma criança. E eles falaram, quanto que a gente consegue fazer isso? E viram que eles conseguiam lidar com 5 crianças ao mesmo tempo. E quando eles começaram a fazer 5 crianças ao mesmo tempo, eles tinham um lead time, né, de entrar no processo de diagnóstico, a sair do processo de diagnóstico. Talvez eu esteja falando algumas datas aqui que não sejam 100%, mas aí depois dá para revisar lá, mas que eu acho que era 21 ou 25 dias, né, para sair esse resultado. E isso incorria que eles tinham que lidar só com 5 ou 7 pacientes ao mesmo tempo. Antes, como o processo era de 4 meses, acabava acumulando muita criança no meio do caminho. Entendi. Entre essas esperas. E eles lidavam com, 100 crianças ao mesmo tempo. E era muito mais difícil ser eficiente gerando um processo de 100 crianças do que um processo com 7 crianças. E daí eu já vou fazer a aterrissagem total aqui pra gente, né, Rafa? Você vai lembrar no nosso começo lá na RD que a gente era normal um vendedor ter no pipeline dele 120, 140 leads ao mesmo tempo. Tava tudo aberto lá. O cara fala, tem que gerenciar, meu pipe tá muito cheio, eu tenho atividade o dia todo.
E um dos primeiros projetos que eu tive ali como Sales Ops e em parceria com a galera que estava começando a puxar ali, o André Perdomo, a Letícia, você, várias pessoas naquela época, foi como que a gente traçava um processo que ele deixava de ser um processo empurrado, eu vou jogando lead até não cabe mais, para ser um processo puxado, onde eu lido aquilo que eu tenho capacidade de atender e dar vazão rapidamente. Eu giro, isso né, vai fazer... mais rápido o pipeline. Eu giro mais rápido o meu pipeline. E isso faz com que eu não tenha aquele overload de estar lidando com tantas situações ao mesmo tempo. E eu acabo sendo mais produtivo. Meu ciclo de venda diminui, eu tenho menos perda de conversão também, porque tem menos leads esfriando naquele pipeline. Então, todo o processo vai gerando uma eficiência global. A moral da história, né, dentro desse negócio é que, dentro de princípios econômicos, você só consegue reduzir o tempo de uma produção se você aumentar o recurso alocado. Só que se você reorganizar aquela tua produção, se você repensar aquele processo, potencialmente você consegue deslocar esse eixo de produção inteiro. Então, na verdade, você não precisa mais lidar com 100 crianças ao mesmo tempo, 100 deals ao mesmo tempo. Você só precisa lidar com 7. E daí a escala produtiva é totalmente diferente. E o tempo que você consegue lidar com isso e a necessidade de recursos também é muito diferente. Então, aqui, né, a mensagem que eu quero transmitir com isso é: para de otimizar o marketing, para de otimizar vendas, para de otimizar CS. Otimiza a estratégia de crescimento de receita, otimiza a velocidade de crescimento da companhia como um todo. Legal. E depois que esse outline, esse macro processo está definido, senta com a galera da ponta e começa a ver o que tem de eficiência, porque tem sim eficiência local também. Claro. Né? Mas esse grande arco tem que estar fechado e entendido.